Boa tarde a todos. Meu nome é Francisca Freitas, sou acadêmica do curso de Turismo pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba, uma das organizadoras da 7ª edição do Congresso Nacional de Unidade de Conservação, CORUC. Estou aqui juntamente com minha parceira Fabiola Fontinelli, que está responsável pelo e-mail da Simone Putric. Passamos para agradecer ao Ricardo Raia Nascimento Rocha e a Djael Maracajá de Lima pela participação no evento, com o trabalho Natureza do Fenômeno Turístico e o Fenômeno Turístico da Natureza, Territórios Turísticos em Oceiros. Agradecemos também a participação do mestre José Maria, por ter aceito o convite para moderar o eixo Gestão dos Territórios Turísticos e Globalização, no qual o trabalho dos autores foi submetido. Obrigado por fazerem parte dessa edição, que tem por objetivo promover as discussões e ações que valorizem as políticas públicas, o desenvolvimento local e a disseminação do conhecimento, assim como também criar estratégias voltadas para o desenvolvimento, o aprimoramento das atividades realizadas em unidades de conservação. Lembramos que são 15 minutos destinados para a apresentação e 5 para perguntas. Agora eu passo a palavra para o professor José Maria. Professor, seu áudio. Desculpa, de tanto fazer essas coisas a gente acaba esquecendo. Então, boa tarde. Primeiro agradeço a organização do evento pelo convite, né, para estar participando como mediador deste GT. É um GT interessante demais, né, por conta da qualidade dos trabalhos. No caso, eram 2, né, mas daí a gente está aqui com o trabalho do Rayan, que tem uma relevância, inclusive, muito grande, né. Ao fazer a leitura, a gente percebe o nível, né, do trabalho. E daí a gente vai, né, todo mundo já me conhece, tem a formalidade de se apresentar, eu sou turismólogo, né, tenho mestrado em Sociologia, e atualmente sou acadêmico de Geografia, e também de especialização em Geografia e Pesquisa. Daí a gente trabalha nessa perspectiva da gestão dos territórios, né, no qual esse trabalho se habilita para a apresentação. Eu vou fazer, então, um compartilhamento aqui da apresentação, né, e daí Rayan ficará responsável, vai ter 15 minutos, a gente vai deixar um papo mais aberto mesmo, né, para que ele apresente com toda a tranquilidade possível, tá bom? Então, quando eu começar a compartilhar aqui, aí eu já autorizo o início, tá bom? Só um instante. Bom, tá aparecendo? Tá aparecendo. Pronto, peraí. Eu vou deixar assim, porque daí eu fico monitorando aqui na frente, tá? Certo. Vai deixar. A questão é que tem. Eu acabei colocando um efeito sem nada a ver, né? Mas eu botei efeito nas imagens aqui. E aí depois eu fui me tocar que você que ia passar. Seu Tranquilo, eu vou microfone deixar. está desligado, Zé. Sim, pois é. Eu vou deixar aqui tela cheia e daí, Aí eu na faço hora que eu, você ir passando. na hora que eu deixar a tela cheia, eu vou desabilitar meu áudio e na hora que eu deixar a tela cheia, você já pode iniciar, Ryan, tá bom? Tá ótimo. Boa tarde. Bom, desculpa pelo atraso. Me apresentando rapidamente, como falado, meu nome é Ricardo, sou bacharel em turismo e pela UFP, né? Além disso, eu fiz mestrado em geografia pela UFRN. E eu, junto com o meu colega Adjael, que infelizmente não pôde estar aqui, né, nós elaboramos esse artigo discutindo a natureza do fenômeno turístico, né, e o fenômeno turístico da natureza, abordando aí os territórios turísticos em unidades de conservação. Pode passar. Pode passar.
Então, essa pesquisa, ela tem uma conexão entre o turismo e a geografia, né? Até por conta da minha formação nessas duas áreas. Iniciando, essa pesquisa, ela tem como reflexo, né, ela reflete um pouco da minha dissertação, onde eu discuti o processo de territorialização do turismo na Resex Delta do Parnaíba, né, e apresentando os processos de uso e negação do território, né, pelas empresas e pelas comunidades. Pode passar o slide, por favor. Está ouvindo, Zé Maria? Pode passar o slide, no caso. Professor, o slide não está passando. Agora... Eu estava passando lá, que não estava aparecendo aqui. Zé Maria, se deve você colocar no modo leitura, fica mais fácil para a gente ver também. Isso. Boa tarde. E eu deixei isso no modo leitura onde? É no exibição. Aí você... Pode falar, professor. Não, desculpa aí. Eu que estou intrometido aqui. Não, aí você deixa o modo isso, que aí fica mais fácil. Pronto. Aí deixa no segundo slide. Espera aí. Volta. Pode voltar. Pronto, eu estava aí. Certo. E aí, só estruturando um pouco de como que eu vou apresentar, né? Inicialmente eu vou falar conceitualmente, né, do território, né, e o turismo, né, pensando o território enquanto categoria de análise e o turismo como fenômeno, né, socioespacial. Depois eu vou falar um pouco sobre esses territórios turísticos construídos, né, em unidades de conservação. Aí depois eu falo um pouco das considerações finais e referências. Pode passar. Então, inicialmente, como qualquer pesquisa, né, a gente inicia meio que conceituando e buscando um ponto de partida, né, do que representa, por exemplo, o turismo, né, na sociedade moderna. E existem diversas conceituações do que é turismo, né, mas eu trouxe esse recorte básico de Coriolano, que ela vai falar que o turismo é uma atividade criadora de riqueza e de emprego, mas, né, sobretudo, de visão de mundo. E eu gostei desse recorte, né, eu gosto dessa ideia meio que genérica, né, digamos assim, de compreender o turismo, até pela dificuldade de meio que definir, né, o que é turismo, né, e essa visão de mundo, ela reflete o turismo enquanto uma atividade que, além, como nós veremos, além do seu peso concreto no espaço geográfico, mas é uma atividade discursiva também, né? Como nós vamos ver né, no slide a seguir. Pode passar no slide. Pode passar. O turismo, por exemplo, imageticamente, né, ele existe, no Brasil, no contexto brasileiro, né, principal, no contexto mundial, né, mas falando dentro de uma escala nacional, existe uma imagética do que representa o turismo no Brasil, né? Pensando aí, né, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que são aí as grandes centralidades, né, cidades globais, né, que acabam representando a imagem do estrangeiro, digamos assim, né, desse turismo brasileiro, né? E eu trouxe outras imagens que mostram um pouco, né, desse turismo que foi surgindo, né, digamos assim, a partir de um desafio ambiental, como nós vamos ver, né, isso representando essa dualidade, digamos assim, do turismo de massa, né, versus esses outros turismos que surgem para atender essas novas dinâmicas aí dessa geopolítica ambiental. Pode passar. E a partir disso, né, compreendendo que o turismo é uma atividade, né, extremamente importante aí no uso do território do Brasil, é importante entender que categoria é essa, né? O que representa o território, né? E assim como o turismo, o território também existem diversas acepções dentro da própria geografia, né? Mas a grosso modo, né, a partir da perspectiva miltoniana, né, o território ele é compreendido a partir do seu uso, né? Milton Santos ele vai falar que o território ele é forma,
né, mas o território usado, ele é o objeto, né, ou seja, ele é essa forma aliada às ações, né, sinônimo de um espaço humano, sobretudo de um espaço habitado, né. Então, complementando com Cruz, que ela vai dizer que o território usado é sinônimo do espaço geográfico, né, e ele tem relação aí com essas porções desse espaço geográfico, que é uma totalidade, né, e essas porções, elas são usadas pelas empresas, né, pelo Estado, pela sociedade, né. Então, a grosso modo, né, esse território usado pelo turismo, né, estamos falando, né, no que se convenciona de territórios turísticos, né. E aí isso entra até um debate conceitual interessante, que no próprio turismo existe a categoria de espaço turístico, né. E essa categoria, por exemplo, ela se contrapõe à lógica de espaço geográfico, porque o espaço turístico, ainda que questionável, né, mas o espaço turístico não é totalidade, né, o espaço turístico, ele é esse território turístico que ele ocupa essas pequenas porções, pequenas entre aspas, né, mas essas porções do espaço geográfico, disputando aí com outras indústrias, né, o uso do território. Pode passar. Então, a partir disso, né, o turismo, né, aliado a essa categoria de análise, né, do território usado, ele vem assumindo, né, digamos assim, ele assume o uso do território a partir de diversas cronologias, né. Por exemplo, territórios que antes eles não tinham uma funcionalidade, ou seja, que eles eram usados por outras indústrias, eles acabam sendo refuncionalizados pelo turismo. É isso que Rita Arisa da Cruz fala, né, que, por exemplo, o turismo na modernidade, digamos assim, ele se estrutura a partir do século XIX, né, ainda que existam discussões sobre os primórdios, né, do turismo, mas pensando enquanto política de Estado, enquanto política empresarial, a partir do século XIX que o turismo ele começa, né, a fazer uso mais intenso do território, né, e pensando, né, no contexto nacional e regional local, o turismo ele se organiza a partir, né, dessas centralidades do espaço geográfico, né, desses polos emissores, né, dos polos, né, intermediadores e receptores do turismo, né. E isso é muito simples, né, você visualizar toda essa teia geográfica que o turismo ele acaba, né, constituindo no espaço geográfico. Pode passar. Eu estou falando só de forma... claro que isso dá margem para várias discussões, mas eu estou tentando concatenar, né, o conceito de território aliado ao turismo, né? E o que caracteriza esse uso do território pelo turismo? Bom, existem diversas visões, né, sobre como que o turismo ele impacta no uso do território, né, mas trazendo aqui Rita Arisa da Cruz, o turismo ele expressa didaticamente as diferenças, né, as singularidades sociais entre os indivíduos, né? Ainda que hoje exista, né, digamos assim, uma democracia no ato de fazer turismo, o turismo ainda é uma atividade que tem um recorte de elite, né, um recorte de classe, né, e ele reproduz essas diferenças econômicas, né, e dentre outros âmbitos. Além disso, o turismo é uma atividade que atenua, digamos assim, as contradições dentro do capital, né? Porque muitas vezes, né, o turismo ele é dissociado de uma lógica de reprodução das classes sociais, das contradições que o próprio capital impõe. Na verdade, o turismo ele nasce dentro, ele atua como, né, uma atividade que se organiza dentro, né, da dinâmica do capitalismo. Consequentemente, vai reproduzir, né, o que esse sistema acaba promovendo, né? E o que é mais interessante em relação ao uso do território pelo turismo é que o turismo ele elege para o seu acontecer, né, porções do espaço que são melhores, né, em relação a outras, né? E é isso que entra, né, um pouco do que eu venho falando, né, e o que eu falo na minha pesquisa de mestrado sobre o uso e a negação do turismo, né? O turismo, para existir em qualquer área, ele recorta aquele espaço geográfico e, por consequência, ele nega aquilo que não interessa do ponto de vista da turistificação, né? E como nós vemos muitas vezes no Delta do Parnaíba,
É claro que isso é discutível, né? Existem diversas visões sobre como que o Delta do Parnaíba atua enquanto destino turístico, né? Mas eu defendo, por exemplo, na minha pesquisa, que o turismo no Delta ele se reproduz a partir de um processo de negação de comunidades para a atuação e protagonismo do turismo enquanto atividade econômica. Pode passar. Né? E esses territórios turísticos em unidades de conservação, né, pensando aí o recorte de como que esse turismo em unidades de conservação surge, é importante situar que isso é reflexo de um desafio ambiental que vem sendo construído aí desde a década de 80, né? E isso acaba, digamos assim, esse desafio ambiental ele começou a demandar um processo de reorganização das indústrias, né, para que, né, fizesse aquela conciliação entre o crescimento econômico e a proteção da natureza, né? E aí eu costumo olhar dessa forma, né, que o turismo sustentável, o turismo ecológico, ou seja, resumindo, esses outros turismos, eles começaram uma disputa pela territorialização, né, de territórios que até então eram do turismo de massa, né? Digamos assim, o turismo de massa ele possui uma lógica, né? Pensando aí os centros urbanos situados nas capitais brasileiras, né? Principalmente, claro que a dinâmica do turismo ela vai mudando, né? Mas se nós pensarmos os setores de serviços, eles situam, né, nessas capitais, né, e constituindo aí essa dinâmica desse turismo de massa. E esse turismo sustentável, né, o turismo de base comunitária, esses outros turismos, eles apresentam outras lógicas, digamos assim, outras dinâmicas, na verdade. Pensando aí a interiorização do turismo, né, o oferecimento de serviços aí situados nos destinos do interior do Brasil, né, pensando principalmente para atender esse novo turista, né, que fica interessado pela causa ambiental, né, e por aí vai, né, falando, né, de forma sintética. E a partir disso cria né, eu coloquei esses versos, né, turismo de massa, né, versus outros turismos, que na prática, né, são atividades que elas se contrapõem, né, mas dependendo do destino, né, que aconteça, essas atividades elas se complementam, né, são solidárias, né, digamos assim. E aí eu trago esse questionamento, né, esse surgimento dessa outra lógica do mercado brasileiro do turismo, no uso do território, representa, digamos assim, uma ruptura, né, com o turismo sustentável, né? E aí, eu acredito que esse turismo nessas unidades de conservação, ele acaba surgindo como uma resposta, né, de reorganização do mercado brasileiro para atender essa geopolítica ambiental, né? E aí, pode passar? E aí eu trago, né, essas imagens só como para a gente refletir empiricamente, né, como, né, que esse turismo desses grandes centros, né, por exemplo, do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, duas mega centralidades geográficas, né, do Brasil, né, da América Latina, em contraponto a essas outras lógicas, né, esses outros turismos, e como que isso gera, né, diversas reflexões acerca de como que essa atividade ela se reorganiza para atender às mudanças discursivas, né, do capitalismo, né? Ainda que a sustentabilidade, né, nós, né, pensando enquanto sociedade, seja um paradigma, né, que busca trazer, né, um processo conciliatório, né, mas também existe o outro lado da moeda que, né, o desenvolvimento sustentável nada mais é também que uma reorganização do próprio capital, né, para estar continuando, né, o seu processo de acumulação, né, e o turismo entra como uma atividade protagonista, né, pensando aí, né, o protagonismo do setor de serviços nas economias mundiais no contexto atual. Pode passar. E aí eu trago um dado básico, né, do ICMBio, que ele vai falar, né, que acerca da entrada de divisas econômicas, né, nas unidades de conservação em nível federal, né, que em 2015 entrou aí 8 milhões de visitas anualmente, gerando aí 1,1 bilhão de receita aí para os municípios que compõem,
né, esses destinos, né, essas unidades de conservação enquanto áreas de acesso, né, áreas de passagem. Pode passar, um pouco atrasado. Só para refletir aqui, eu trago como impactos, né, positivos e negativos acerca desses territórios turísticos, dessas unidades de conservação. É claro que essa reflexão eu fiz em torno, principalmente, das reservas extrativistas, né, mas pensando que grande parte das unidades de conservação existem atividades antrópicas, né, principalmente existem comunidades ali, claro, observando aí as unidades de uso integral e as de uso sustentável, né, mas eu trago como características, por exemplo, que o turismo ele gera sim renda, né, ele vem gerando emprego e renda para essas comunidades, ele vem criando divisas econômicas aí no contexto regional e local, pensando o Delta do Parnaíba, né, isso acaba criando divisas aí, né, principalmente para Parnaíba, que é a principal cidade aí, como porta de entrada, né, e que centraliza aí todo o setor de serviços desse turismo do Delta do Parnaíba, né, mas, claro, tem outras unidades de conservação que podem apresentar essa mesma dinâmica ou não. Os territórios turísticos nessas unidades de conservação, eles assumem também um protagonismo das comunidades, né, através, por exemplo, do TBC, né, e dentre outros segmentos, né, que promove esses processos de cidadania, né, e além disso, o uso do território pelo turismo aí, através do uso da paisagem natural, né, isso pode gerar questões de proteção dessa natureza, né, e criação de novos produtos. Só que eu trago aqui o outro lado da moeda, né? Eu não coloco tanto impacto negativo, né? Eu botei impacto positivo e negativo apenas para a gente entender, mas eu trago mais como reflexão de forma geral, né? Quando mal administrado, mal planejado e quando negada essas comunidades, né? Como nós vemos muito bem no Delta do Parnaíba, o turismo, né, em um CES, ele pode gerar formas de subemprego, né? Isso, consequentemente, cria comunidades que elas não atuam como protagonista, né, desse setor de serviço, né? O turismo, ele também, dentre esses impactos, pode gerar aí uma manutenção dessas centralidades geográficas, né, nessas capitais, né? O que eu quero dizer com isso? O turismo ele pode acabar, ainda que seja no interior, né, e seja em outros destinos aí, situados em unidade de conservação, né, essas divisas econômicas elas ficam restritas, né, e elas não chegam nessas comunidades, né, elas ficam situadas nesse setor de serviço que eles são centrais, né. Pode gerar uma secundarização dessas comunidades, né, no planejamento e gestão, né, do turismo em nível local, né, e, né, o principal, né, impacto que representa, né, tudo que eu venho falando é essa negação desses territórios, né, pesqueiros e extrativistas para, né, o protagonismo desse território turístico, né. Então, né, só finalizando, que eu já estou atrasado, o turismo, né, em unidade de conservação, ele vem sim gerando, propondo novas territorialidades, né, a partir do surgimento desses novos nichos, né, só que de forma paralela, esse turismo ele também pode gerar uma negação, né, de elementos que não compõem essa realidade turística, né? Por exemplo, negar essas comunidades, né? Negar aquilo que não pode entrar como elemento de turistificação, porque as empresas não acham interessante. Isso pode criar uma lógica, digamos assim, na verdade, uma falsa impressão que o turismo ele vem gerando renda para essas comunidades, ele vem criando um protagonismo com o turismo sustentável, quando na verdade ele está criando uma manutenção do que acontecia antes. Bom, acho que o restante eu posso responder caso alguém tenha alguma dúvida. Muito obrigado pela atenção, acho que foi isso. Eu trago algumas referências aqui, né? Utilizei Coriolano, que é uma pesquisadora da área, Rita Arisa da Cruz, que é, na minha opinião, uma das maiores pesquisadoras da geografia do turismo. Pode passar. Ouriques, que ele tem uma discussão, né, bem interessante. Trago uma referência da minha dissertação, caso alguém tenha um interesse para entender um pouco mais.
traga, né, as citações de Milton Santos, né, que tem uma grande contribuição para o entendimento aí do Brasil, né, e a sua geografia. Muito obrigado. Acho que é isso. Pronto. Se tivesse pessoalmente, tinha as palmas. Então, deixa eu botar só aqui na... Então, Rayan, a originalidade do seu trabalho, né, eu tive que ler ele na íntegra, e até que a gente tinha comentado naquele dia que eu lhe encontrei, ele realmente possui uma visão um pouco crítica, né, sobre a produção do turismo no espaço, né, o uso do território e a negação do território. E daí é uma coisa que eu sempre também bato, a gente nas discussões, enquanto a gente era acadêmico de turismo, a gente conversava muito sobre isso. Daí eu vou fazer 2 perguntas, né, podendo chegar a 3, para a gente poder discutir um pouco mais. Uma delas, né, eu lembro muito daquela sua monografia, que era justamente o discurso do desenvolvimento sustentável, né? Parece que esse discurso ele é apanhado pelo capital para ele se reproduzir, né? Como é que, passados, vamos lá, alguns anos, desde aquela sua pesquisa, como é que você vê hoje, né? Se essa concepção realmente se reafirma, ou se você tem mais um novo acréscimo para a gente poder pensar? Então, eu continuo com a claro, né, naquela época, enquanto acadêmica, era digamos assim, uma discussão bem crua, né? A gente, enquanto acadêmico, a gente vai jogando as teorias, discutindo, né, e tentando acreditar, né, naquilo que a gente defende, né? Eu acredito ainda que o discurso do desenvolvimento sustentável, ele tem sim a sua carga de cidadania, né, digamos assim, de justiça social, né, pensando aí a atuação de populações tradicionais, né, das populações dos indígenas, né, dos quilombolas e dentre outros grupos que compõem, né, digamos assim, essa luta, né, digamos assim, por um mundo melhor, de conciliação, tudo mais, né. É óbvio que, né, eu mudei, na verdade, um pouco da minha visão, do ponto de vista de que não é um discurso uno, né, não é um discurso apenas oficial, né. Existe, dentre outros discursos, né, dessas comunidades que, de fato, lutam por sustentabilidade, né. Que isso que entra com o próprio Congresso, né, que tem um propósito de estar debatendo aí a sustentabilidade, né, as unidades de conservação e essas conexões, né, e como que isso é benéfico, né, para o crescimento, né, do turismo enquanto área de conhecimento, né. Só que, além disso, né, o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade, na minha opinião, dentre os vários discursos do capitalismo, né, no sentido de reorganização do capitalismo em crise para estar atendendo aí esse discurso ambiental. Nós pensarmos a construção do discurso ambientalista, né, do discurso oficial que eu estou falando, né, do debate ambiental, ele foi construído aí pelas principais economias mundiais, as causadoras dos principais impactos ambientais que nós vivemos e ainda vamos viver, né? Então, eu acredito que as empresas, elas acabam lucrando, né, em torno, né, desse discurso, e é óbvio que as populações tradicionais não têm culpa, né, de ter um discurso e um debate tão interessante ter sido introjetado, né, no marketing, né, dessas empresas, né? Mas eu continuo, né, com essa visão, mais pela perspectiva da análise crítica mesmo, né, da geografia, né, quando vai discutir a geografia econômica, né, tem uma obra bem interessante do Carlos Porto Gonçalves, que o título até a minha pesquisa não é plágio, tá, é inspiração, que eu cito na minha pesquisa, que o título é A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. E ele vai discutir isso, né, como que se globalizou essa defesa da natureza, né, e como que, para além claro que existe uma crise, sim, ambiental, mas como que essa crise ela é capitalizada, né, pelas economias, né, pelas empresas. É isso. Acho que respondeu. Sim, sem dúvida. Eu lembrei porque esse discurso, né, agora mais recentemente, a gente percebe que existe uma
uma apropriação desse discurso, né, do desenvolvimento sustentável por as empresas capitalistas, né, que querem sempre se reproduzir à custa da própria negação, né, dos territórios e das pessoas, das comunidades, né, e daí ela usa o discurso muito facilmente, né, e o público, né, o turista, por ele não conhecer como é que funciona, ele compra, né, então é muito fácil a gente perceber como que se dá essa lógica capital, né. É porque... pode ir, ela quer falar? Não, a Joselma também quer dar uma palavra, eu acho. Tá ótimo, pode ir. Oi, boa tarde. Estou aqui numa rede praticando turismo rural. Assim, quando o Rian volta Fernando de Noronha, eu acho que em outro Mato Grosso, não sei aonde, do turismo, né? Vendo aí esse lado mais natureza, e aí contraponto o Rio de Janeiro e São Paulo, você pode perceber que é pelo capital quando você não consegue ter o acesso a esses locais. No imaginário nosso, não sei vocês, mas eu tenho muita vontade de ir Fernando de Noronha. Eu não fui por questões financeiras. De acesso, tem as taxas ambientais e tal, mas pela questão mesmo de até chegar àquele local é complicado para a gente. Então você vê que é valorizar aquela natureza, mas não é acessível para nós, né? É assim como em Mato Grosso, bonito lá e tal, e assim outros locais. E aí eu queria só enfatizar mais respaldar aí. Eu não sei o trabalho do Rian todo, né? Mas essa parte eu achei interessante. Até do próprio acesso, para a gente é difícil. É a dificuldade, né? Que na geografia, né, se fala sobre essa seletividade espacial, né? Por exemplo, o turismo no Brasil, existe turismo para classe AA, existe o turismo para classe média, e existe o turismo para classe baixa. Isso é um fato, né? Nós pensarmos como que as pessoas consomem, né? Turisticamente falando. E aí isso tem reflexo no próprio espaço geográfico, né? Pensando aí, o turismo ele recorta, né, aqueles territórios, recorta de fato, né? Até parece, eu consigo visualizar o Estado e as empresas pegando o território e recortando as margens para você conhecer aquele destino da melhor forma, né? E aí os principais, né, serviços estão mais distantes, são mais elitistas, né, são mais específicos. É até interessante, por exemplo, Natal, Rio Grande do Norte, né, uma capital bem turística, né, da região Nordeste. Por exemplo, se você é turista em Natal, você não conhece a parte pobre de Natal. Porque Natal é uma cidade planejada, pensando assim, as vias de acesso, para você conhecer só, por exemplo, o turista chega, ele chega de avião, né, pega uma ponte lá, e ele vai para uma orla que foi construída até chegar ao hotel. Aí, digamos que um turista ele quer ir para um shopping, ele vai pegar uma avenida, que é a avenida mais bonita da cidade, o shopping está nessa avenida. Então, né, só resumindo, que em Natal, por exemplo, o turismo, né, ele foi construído a partir desses corredores de acesso, onde o turista ele fica, né, apenas, né, situado para conhecer aquilo que foi construído apenas, né, para atender aquele turista. O turista ele não tem contato com, né, um lado B do turismo, digamos assim. E isso não é à toa, né? Muitas vezes tem-se uma impressão que o turismo ele se dá à revelia, né, no espaço geográfico. Né? Aquele território turístico ele surgiu aleatoriamente, na verdade ele é resultado, né, ele é construto aí do Estado, né, das empresas, né, e em alguns lugares das comunidades receptoras. É isso. Tem uma outra questão, Rayan, no contexto da globalização, e aí eu falo da globalização realmente no contexto de economia, de culturas, e o turismo ele surge também nesse contexto, né? A gente tem muito bem pensado como é que se dá o turismo convencional. E daí eu sempre trabalho na perspectiva da transformação do espaço, pensando as categorias geográficas, né? Lugar, território, né? Região, espaço e paisagem. Então, dentro dessas cinco categorias, a que mais, né, todas elas são impactadas, né, mas a paisagem, né, por ser um elemento também estético, né, ela é muito apropriada.
Mas a grande preocupação ela se dá com a categoria lugar, né? Porque o lugar, não desmerecendo as demais, né? É porque é o lugar que é o espaço de vivência, né? O espaço de vida, de interação, e também da presença dos sujeitos, né? No sentido das comunidades tradicionais e pensar seus habitantes, os nativos. Como é que você pensa que, né? Eu sei que você aprofunda essa discussão, mas como é que você pensa essa lógica do turismo, né, na perspectiva da categoria lugar e também da categoria paisagem? Ótimo. Lugar eu não tenho tanto domínio do debate teórico da categoria de lugar, mas trazendo, né, um pouco do que eu compreendo, né, pensando aí o lugar enquanto espaço, né, como você falou, de vivência, do subjetivo, né, do íntimo daquele indivíduo, isso, né, turisticamente falando, né, acaba que o turismo, ele muitas vezes, né, que Milton Santos vai falar, né, desse lugar, né, digamos assim, desse território quanto abrigo, né, o território quanto recurso para as empresas, abrigo, né, para as comunidades, né, para a população, né, receptora, digamos assim, né. E eu acredito que, né, turisticamente falando, essas pessoas, né, muitas vezes, essas comunidades, elas, como falei, elas acabam, né, além de serem, né, negadas, né, desse processo, né, de turistificação, essa negação, ela não acontece, né, do ponto de vista apenas da exclusão, né, porque quando se fala assim, essas comunidades, elas são excluídas, né, mas não necessariamente elas são excluídas no sentido de retiradas daquele território. A negação, ela se dá em vários sentidos da palavra, né? A negação a partir do Estado, que não cria políticas setoriais para essas comunidades começarem a atuar, por exemplo, através do turismo de base comunitária. A negação se dá a partir do momento em que o pescador ele vende sua casa por conta da especulação imobiliária e ele começa a atuar ali como um ambulante, né? Por exemplo, um ambulante é uma categoria tida como uma forma de subemprego, né? Por exemplo, aquele pescador, ele poderia atuar dentro de hospedagens familiares, aquela casa ela poderia acompanhar a introdução do turismo, por exemplo, numa comunidade. E quando a gente sabe que na prática, né, essa exclusão ela se dá do campo também do discurso, não é do concreto apenas, não é tirar apenas a casa. É você excluir aquela pessoa que não tem um curso de inglês, que não tem um conhecimento, excluir ela do ponto de vista da função ali, da funcionalidade daquela atividade, né? Então, e além disso, né, pensando aí fenomenologicamente o lugar, o turismo ele também se utiliza, né, digamos assim, do íntimo, né, dos destinos, né, dos elementos, né, culturais das comunidades, né, e como todo processo de turistificação, eu acredito sim que tenha seus impactos positivos, né, pensando aí a geração de renda dessas comunidades, mas também pode gerar um processo de aculturação, né, uma vez que cria um processo de padronização de serviços, até tem exemplos clássicos, né, por exemplo, o turista chega em Salvador, e aí, do nada, já aconteceu isso comigo, inclusive, chega em Salvador e o povo chegar e começar a lutar capoeira, né, e isso cria um certo esvaziamento daquela prática cultural, né, enfim, só um exemplo, né, em relação à categoria paisagem, isso é muito interessante, né, como que o turismo, a paisagem é uma categoria muito importante, né, como um elemento, como você falou, estético, né, que se nós pensarmos, por exemplo, em Natal, né, vou falar Natal, que é uma capital que eu conheço um pouco melhor, os meios de hospedagens mais próximos da orla são os mais caros, né, e aí entra aí o valor do sol e praia como um valor de uma certa forma imobiliário, né? Por exemplo, os hotéis, né, os flats localizados nos litorais, eles são valorados, né, de forma mais, né, aquisitiva, né? E aí tanto que existem diversas políticas que, além da questão estética da paisagem, né, proibindo, por exemplo, a construção de
hotéis muito altos, mas também existe, por exemplo, um elemento aí econômico de não construir um hotel tão alto na frente do outro. É só um exemplo básico de como que a paisagem ela acaba entrando como um elemento a mais. E isso prático, né? Pensar, por exemplo, o turismo do Nordeste, né? Porque o turismo do Nordeste mais famoso, né? O segmento, o que marca o turismo do Nordeste é o elemento de sol e praia. Essa combinação de sol e praia é o que faz com que demanda do Sudeste, né? Da região Sul e do exterior buscam conhecer esse país intertropical, né? Esse elemento aí da paisagem, né? Eu acredito que, pensando aí a sustentabilidade, né, o turismo associado à sustentabilidade, ele tem um papel de proteger, né? Claro, terão pesquisas que vão resumir, né, que essas empresas elas protegem, né, as dunas, né, protegem os atrativos naturais dessas comunidades, né, mas na verdade a proteção ela se dá por conta do uso e da apropriação, né, e só complementando, que eu estou lembrando, né, dentre outras questões, né, a paisagem ela pode também virar um elemento de demarcação, né, por exemplo, existem hotéis que privatizam áreas de praia por conta do elemento paisagístico ali, para que aquela praia, por exemplo, aquela parte da praia, né, digamos assim, ela fique apenas para as pessoas que estão hospedadas naquele hotel de alto porte, né? Então, o fator aí, né, bom, alguns dirão que isso é hospitalidade, né, atender o bem-estar, né, do cliente, né, e do hóspede, né, mas isso é questionável, né, a gente pode discutir isso do ponto de vista da própria apropriação da paisagem, né, do território, né, do território concreto ali, né. A cara irônica, né, porque, Joselma, isso é uma questão interessante, porque tem muitas pesquisas, né, no turismo sim, né, todo respeito aos... Oi? Não, porque eu concordo, fico indignada também. Porque, assim, existem diversos colegas pesquisadores, com todo respeito, né, mas existem pesquisas e pesquisas, né? E aí acaba que eu, Zé Maria, e dentre outras pessoas que eu conheço, acaba buscando fazer pesquisas que tragam, né, um debate, que tragam esse lado B do turismo, né, digamos assim. Né? E essa cara irônica que eu não tenho como fingir, né? Porque eu estou falando aqui porque eu já vi pesquisas, por exemplo, em nível de mestrado e doutorado, fazendo defesas e que não tem muito sentido, sabe assim. Eu vou trazer um exemplo só para, acho que já está atrasando, né? Mas só para contextualizar, né? Por exemplo, Pipa, Rio Grande do Norte, né? Lá era uma vila de pescadores, né, que depois, né, por conta aí do turismo, né, virou ali um destino de moda, e atualmente é um grande destino aí do Rio Grande do Norte, né, do Nordeste. E aí lá, por exemplo, os pescadores, eles venderam suas casas, né, e para atuação aí, para a construção de hotéis e pousadas, tudo mais. Só estou contextualizando de forma rápida, né. E aí, né, pessoa X, né, pesquisador A, por exemplo, ele vai lá fazer uma pesquisa e aplica um questionamento. Aí ele fala assim, pescador X, o turismo em Pipa é bom? Aí o pescador ele fala, é ótimo, é bom. Aí o pesquisador ele pega esse dado e joga para a pesquisa e conclui que o turismo em Pipa é bom. Isso acontece. Isso, eu estou trazendo esse exemplo porque isso foi tema de debate em sala de aula no mestrado, porque na geografia, nessa discussão de método, né, de análise crítica, muitas vezes, né, nesse processo pesquisatório, a gente resume, né, a resposta daquele pesquisador e não faz uma análise do porquê que ele está falando isso. Né? E existe um mundo de coisas aí, pensando aí o método dialético e fenomenológico que pode explicar que essa é uma resposta alienada, né?
que esse pescador ele é vítima, na verdade, desse processo de turistificação aí, patenteado pelo Estado e pelas empresas. Mas eu acho que minha cara é essa. Enfim, né? Eu lembrei, Ryan, essas duas categorias, né, tanto a paisagem quanto o lugar, elas são, claro que o território ele é o primeiro a ser ocupado, né? O território ele já tem uma demarcação de poder que a gente percebe. Aí se a gente vai bem ali na Barra Grande, né, a área de praia ali ela é privatizada, né? Pelas principais pousadas, como aquela própria BGK, né? Então eles cortam, né, eles pegam os acessos dos pescadores à praia, então eles fecham. À medida que eles fecham, eles privatizam a praia e ele transforma o espaço, aí tem a questão, entra a noção do território, e em seguida a categoria lugar, ela de fato ela é afetada, porque é justamente ali que existe a sobrevida dos pescadores, sobrevida no sentido de que, para eles chegarem à praia, eles precisam adentrar, né, aquele espaço. Como ele não consegue mais, então a vivência dele, né, o simbólico da vida dele ali naquela comunidade, naquele lugar, ele é, de algum modo, perdido, né? Então, você falou aí no questão da especulação imobiliária, eu lembro muito na minha pesquisa que um pescador, ele vendeu a casa dele lá por 10 mil, né? 10 mil, achando que era um dinheiro muito grande, e ele foi construir uma outra lá no Borogodó. Borogodó que é um bairro de ocupação, né? Não é um bairro, assim, é uma área de ocupação por trás da Barra Grande, para onde vai as pessoas que vendem seus imóveis, né, e se direcionam para lá. E ele disse que quando estava na etapa de levante das paredes, o dinheiro acabou-se. Aí ele se deu conta de que ele foi, né, enganado, mas aí já era tarde, né? Aí já tinha construído uma pousada lá no território, no terreno dele, e ele perdeu. Então, essas percepções que a gente tem, daí eu sempre lembro do Nestor Canclini, né, que ele vai falar das culturas híbridas, que o turismo ele provoca isso, né? À medida que há o encontro do global com o local, você encontra culturas distintas e elas vão começar o processo de hibridização, né? Existe uma incorporação da cultura local com a global e vice-versa. E daí as juventudes, né, primeiramente elas são cooptadas por isso, elas passam a mudar corte de cabelo, tatuagem, roupa, música, né, os gostos musicais, artísticos, e daí você pede que a centralidade, e daí nós, enquanto turismólogos, a gente pode pensar isso, que a centralidade da atratividade de um destino é justamente aquela coisa que é somente dali, né, aquelas características locais, que à medida do tempo ela vai se perdendo, né, elas vão se perdendo, e ela vai ficar Barra Grande, Jericoacoara, Pipa, né, Barreirinhas, é como se a gente estivesse no mesmo local. É por isso que é um turismo convencional. Essa guerra de lugares, né? Só para finalizar, aí a paisagem, em todos eles, é como se a gente estivesse no mesmo lugar. Se a gente tirar uma foto na Barra Grande, se a gente tirar uma foto em Jeri, se a gente tirar uma foto em Pipa, lá em Barreirinhas, né, em Porto de Galinhas, é a mesma paisagem, né? Por quê? Porque há uma apropriação também da paisagem para que o turismo ele se reproduza dentro de uma esfera estética, né? E Ouriques, que é um pesquisador bem interessante, que ele vai falar dessa plastificação dos lugares. Então, acaba criando, né, um produto turístico, em um destino X deu certo, né, do ponto de vista estético, do ponto de vista do discurso, né, e do concreto ali, né, do que foi construído. E aí querem reproduzir aquilo, né, dentro, né, de outro lugar. É o que também na geografia tem um conceito que ele não é mais utilizado, né, porque ele é questionável, né, mas então a professora Fanny, ela fala sobre o não lugar, né, o que é um não lugar. Por exemplo, imagine um McDonald's sendo instalado na Pedra do Sal, um exemplo, né, ou dentro do Delta do Parnaíba. Então, ali é um não lugar no sentido que ali é uma verruga geográfica, aquilo não se relaciona com o restante. Só que não é não lugar, porque isso é uma teoria questionável, porque muitos autores não concordam, porque a partir do momento em que o Estado aprova a instalação de um McDonald's ali, ele faz parte do espaço geográfico. Ele faz parte do... Ele entra como um elemento geográfico daquela comunidade, que ele vai interferir na alimentação da comunidade, ele não vai ficar alheio, as pessoas vão começar a comer, elas vão deixar de pescar, por exemplo, talvez para comer um McDonald's, porque é gostoso, por aí vai, assim, né? Dando um exemplo
é básico de como que existe, né, essa plastificação de fato dos lugares, assim, essa padronização, né, extrema. E também, acho que, não sei se existem pesquisas que vão, né, provar isso, né, mas falando aqui de forma bem de senso comum, né, atualmente existe muito esse turismo do Instagram, né, por exemplo, eu conheci uma analista ambiental que ela era analista de Fernando de Noronha. Aí ela falou que, por exemplo, lá em Fernando de Noronha, o turista chega, aí tem, por exemplo, tem uma trilha, tem uma parte lá que você tem que descer, aí o turista chega e só tira uma foto de cima, tira, né, a paisagem e pronto, assim, e ele não quer conhecer, por exemplo, essa parte lá, desse atrativo em si, mas quer conhecer aquele atrativo estético porque no Instagram virou uma moda porque artista X ou Y tirou uma foto lá. E no Nordeste existem diversos exemplos, né? Principalmente na Bahia, né? Existem muitos destinos aí que viraram moda, assim. Enfim, né? Moda por conta de que a artista X foi para lá, né? Tudo mais. Isso gera, né, essas diversas questões que a gente vem, né, apontando e discutindo aqui. Que ótimo, as discussões são sempre valiosas. Eu lembro da perspectiva do não lugar, né? Porque à medida que esses destinos eles vão se transformando todo em uma paisagem comum, eles deixam de ser lugar, né? Porque não existe mais aquela reprodução social, né? Deixa de ser lugar porque ele perde aquela caracterização do lugar vivido e ela dá lugar ao não lugar. Só que daí o não lugar, ele é para quem era nativo. Para quem é trabalhador, ou seja, para as pessoas que são de fora, que vão para lá trabalhar, aí elas começam a demarcar aquilo como um lugar, porque é o lugar que eu trabalho, é o lugar que eu estou residindo, né? Então aí tem essas questões. Bom, mas a gente já vai finalizar. A Ryan queria, antes de mais nada, agradecer. O trabalho realmente tá muito bacana. Eu me inspirei, eu acho, até vou pegar umas leituras dele, gostei demais. Eu até fiz só uma observação lá, que foi num parêntese que faltou. Porque tu clicou no parêntese, aí apareceu foi o 9, eu faço muito isso. Mas é só isso, viu? Ficou muito bacana. Eu tive informação de que vai ter um livro, é para ser um capítulo de livro, né? Ainda estão fazendo a finalização se vai ser um capítulo de livro ou se vai ser uma revista, tá? A publicação do seu artigo. Mas em breve a organização do evento vai entrar em contato para dar mais detalhes sobre isso, tá? Então, eu agradeço a participação da Joselma, da Francisca e da Fabíola, que aqui estão também com a gente, tá? Contribuindo também aqui com a discussão, ouvindo, aprendendo, tá? Muito obrigado, Ryan, e ao colega que não pôde estar presente, mas que contribuiu com a produção do trabalho, tá? Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço ao evento. Então tá, já foi. Pode falar. Obrigado. Nós, da organização do evento, agradecemos a participação do Ricardo e a de Jael pela apresentação do artigo, e ao mestre José Maria por moderar o eixo Gestão dos Territórios Turísticos e Globalização, e aos ouvintes. Obrigada.